A cereja do bolo, e aqui eu uso com a licença poética, considerando uma merda, é o lance polêmico que dá ao árbitro. Aí ele vai pro inferno particular dele, porque ele já vem irritando todo mundo há um tempão. Se aquele lance acontece, o pênalti, numa arbitragem coerente ali, que tá suave, ele vai gerar alguma coisa, mas ele vai passar. Mas quando você vem num processo de irritação constante, porque o lance do Ganso e do Davi Luiz no primeiro tempo é o resumo de você criar um problema onde não tem. O escanteio demorou 3 minutos pra ser batido. Assim, ele tava pra ser batido, ele para, não era nem com o Ganso e com o Davi Luiz, ele para pra falar com alguma coisa com alguém, e aí começa. Aí ele termina num quiprocó dos dois, aí ele dá cartão pros dois, ele irrita os dois, o Davi Luiz, por causa disso, acha que o árbitro tá com o nervo à flor da pele, tenta simular um pênalti que não tem, aí o jogador do Flamengo e a torcida, óbvio, vão ficar... Aí você vai criando uma atmosfera no jogo que simplesmente não estava ali. É insuportável. Aí chega na hora do lance polêmico, que naturalmente já é polêmico, vira uma ofensa, pô. Isso tem acontecido em a cereja 90% dos jogos do campeonato. É insuportável. Todo jogo tem sido assim. É insuportável. É insuportável. E as reclamações são as mesmas, né? Assim, do árbitro. Eu não estou dizendo se isso é ou não é, mas você vê o jogo do Atlético lá semana passada, né? O Cuca com o Daronco. Não só o Cuca, outros, falando, você quer ser o protagonista do jogo, você quer isso, você quer aquilo. Essa frase, você quer chamar a atenção mais que o jogo e tal, ela tem se aplicado a vários, e a gente vê treinadores falando isso para os árbitros. Mas é estimulado, cara. O estilo de arbitragem do Campeonato Brasileiro é esse. É assumido. Assim, a gente vai dar falta em todos os lances, a gente vai parar o jogo em todos os lances, a gente vai discutir com o jogador todos os lances. Mas os árbitros são azarados. Mas isso não é inteligente, Mauro. Não, claro que não é, mas é até para descansar. E porque a gente aceita, a imprensa aceita, a torcida aceita também. Qualquer jogador que se joga e não marca a falta, a gente faz uma confusão. Exato. Mas esse lance é um lance extremamente discutível. Eu acho discutível mas também. Ele é do jogo, não é? Ele é do jogo. A gente vai falar um pouquinho quando tiver as imagens, mas é o seguinte, qualquer que fosse a decisão, ia ter polêmica. Eu acho aceitável as duas também. Você pode marcar o pênalti, você pode marcar a falta do Bruno Henrique, a gente vai deixar o lance para falar. Qualquer que fosse a discussão, ia dar polêmica. Mas aí você tinha que escolher. Ele superdimensiona a própria decisão, porque ele já vem construindo esse ambiente. Sim, tipo assim... Desde o primeiro tempo. Sabe qual é o grande problema, assim, nesse lance específico, e a gente vai entrar no detalhe, lances assim... O VAR vai chamar para tirar em outros lances, vai chamar para dar em outros lances. Às vezes não vai chamar. Se todos esses lances, assim, que é no limite, que dá para você ter interpretações dúbias, se todos esses lances forem marcados no campo e acabou, diminui. Diminui, porque aí, beleza, o cara achou na hora, deu pênalti ou e se vambora. todos esses lances o VAR chamasse, né? Porque muitas vezes mas acontece que o VAR não chama. Eu acho pior, porque, cara, aí começa, aí repete o lance. Aí agora, não, peraí, deixa eu ver se tem um toque antes no calcanhar, não, mas não sei. Mas porque o que não pode é, às vezes, chamar e às vezes não, né? Eu também, eu acho, pra mim, a interpretação nem chama, não chama mais. Essa personificação da arbitragem me incomoda muito, assim, e eu acho que é ruim pros caras, entendeu? Claro que é. É ruim pra eles, assim, beleza, a gente hoje sabe de qual é salteado o nome de 80% dos árbitros. Mas, pô, pra eles é ruim. Duas rodadas seguidas com pênalti, né? Teve o pênalti bobo da bola na mão lá contra o Cruzeiro no Mineirão. Né? Foi muito parecido com o Davi Luiz, né? E agora... Mas que foi, né? Ninguém tá foi pênalti. Não tô questionando, tô falando que assim... Só porque a fase é horrorosa, tudo acontece os com o pênaltis Fluminense, acontecendo, e às vezes até no momento em que o Flu tava tentando melhorar no jogo, né? Contra o Cruzeiro era assim, o Fluminense estava tentando ser um pouco melhor que o Cruzeiro naquele momento, vem um pênalti bobo, e agora, sei lá, 80 e tantos minutos contra o Flamengo, o Fluminense de repente com empate poderia ser bom. Eu acho muito cansativo. Eu também acho mas só que no final, é que a gente fica tentando aqui ver com bons olhos, deveria ser assim, deveria ser assado. Cara, no fundo, interessa a eles. É claro. Tipo assim, pros dirigentes, pros treinadores, é bom que seja essa salada. Vida, porque aí hoje eu vou reclamar, amanhã eu vou ser beneficiado, e tudo vai ser diluído. Porque vai ficar nessa zona de reclamação onde ninguém presta, e se ninguém presta... Cara, pro dirigente, pro jogador, pro treinador, é o melhor ambiente. O Diniz vai falar de arbitragem na coletiva com o time dele sem finalizar uma vez no gol, entregando 6, 7 chances claras. Sobre o que é importante falar... Se não falar, ele vai ser cobrado pela E vai ser cobrado para falar. E aí é difícil, porque assim, ele, enquanto treinador, o torcedor espera que ele vá lá com a revolta que ele, torcedor, tá na arquibancada. Se ele vai... retroalimenta um sistema que a gente tá reclamando. Então fica um negócio que aí eu, sinceramente, não vejo solução. Aí o lance aí, ó. Temos o lance do pênalti pra vocês na tela, pra gente poder ilustrar tudo que a gente tá falando, né? Eu até achei que o árbitro não tinha dado, né? E aí depois que eu vejo o Bruno Henrique comemorando, que aí...
fica claro que ele marcou esse pênalti aí, ó. Cara, assim, sinceramente, eu acho que tem elementos pra você achar falta. Eu não acho, assim, eu tenho... Começando pela ordem cronológica. Primeiro lance do Bruno Henrique. Falta. São 2 lances, né, que a gente tem que analisar. Isso, a falta do Bruno Henrique. Eu acho que existe a mão... Esse empurrão, tu acha falta? Pra mim... Não, eu não acho falta. Pra mim não é falta do Bruno Henrique. Eu não acho falta. Eu acho que é a mão de disputa aqui, trocando e do tudo Bruno bem. Henrique eu não marcaria eu acho que não é nas costas, é mais do lado do corpo. Mas, assim, eu acho aceitável quem acha falta, ok. Ainda mais no Brasil. Eu acho absurdo o VAR chamar, tá? Eu acho que o juiz tem que tomar essa decisão. Não, eu não acho falta, mas eu acho ok. Eu não marcaria falta. E aí... meio que o cara cai, o Calegari, né? O Calegari cai e ele girando ali, ele meio que se embola com o Bruno Henrique e derruba o Bruno Henrique num lance que o Bruno Henrique teria condições de se fosse fora da área, seria uma falta? Com certeza. Eu acho que seria acho falta. Que sim. Acho que sim. Cara, eu na acho boa, que a decisão do pênalti. campo aí tem que deixar. Eu também acho. Esse é um lance que não dá pro VAR entrar. Eu também acho. Porque assim, não os é um dois... lance óbvio e claro. Não os dois chegam interpretação disputando de ali. campo e detalhe que é sempre fundamental. O árbitro tá bem próximo e de frente para disputa. O Calegari chega dando um tranco e toma de volta. Ó, ele busca e vai. É uma disputa de bola em que ele leva a pior. E na sequência disso, ele não faz a falta querendo. Mas o sem querer também é falta, porque o trança-pé dele no Bruno Henrique impede que o Bruno Henrique... Porque ia entrar 3 contra 1. O Bruno Henrique ia entrar com o... Olha lá. Se a bola estivesse saindo e o Bruno Henrique não tivesse a condição de continuar no lance, eu não daria esse pênalti. Mas é porque, assim, realmente esse acidente que é ele derrubar o Bruno Henrique... É um acidente. Causa um desfavorecimento do Bruno Henrique muito grande. Existe um prejuízo técnico, sem querer que eles chamam. Né? Cara, e desculpa. às vezes também um acidente e o Mauro não é falou nada. uma parada importante. O Rafael Klein, ele tá em cima do lance, pô. Ele tá na Ele melhor... tá próximo e bem de frente e não tem, a princípio, ninguém passando na frente eu acho que não ele tem tá elementos... na melhor posição pra marcar. Olha onde ele tá vindo ali, né? Eu acho, sinceramente, que é literalmente o tipo de lance que não tem erro. Assim, é opinião, cara. É opinião. Eu acho que eu não consigo chamar esse lance de erro se ele desce ou se ele não desce. De novo, que é um negócio que fala décadas e nem todos os chefes aceitam, mas ainda bem que alguns estão estudando a regra do jogo e estão mudando um pouquinho de opinião, porque a regra é subjetiva, claro. Cada um tem a sua opinião. Sim. Assim, é um lance de imprudência, um lance temerário, um lance de força excessiva. A força excessiva, claro que não é. Um lance de imprudência não é. É um lance temerário. Você pode dizer que sim. O jogador cai, mas ao mesmo tempo ele levanta a perna. Ainda no inventário, nem com a inteligência artificial, que não é muito inteligente no futebol, pelos exemplos recentes, o intensiômetro para dizer se o Calegari quis deixar a perna... Eu acho que aí é dolo eventual. Assim, esse é um pênalti marcável e se você não marca também dá para discutir para caramba. Eu, no primeiro momento, achei que foi uma trombada, eu seguiria pela primeira imagem. Vendo depois eu marco o pênalti. Mas assim, aceito, perdão, qualquer... Porque é uma discutível. Eu acho que na escala... Deu azar o árbitro. Na escala... E o Fluminense mais ainda. Na escala de culpados aí, eu acho que é 70-30, assim. É mais pra pênalti que pra não. Porque a primeira disputa ela é totalmente limpa dos dois. O Calegari é que busca o tranco no Bruno Henrique. Só que o Bruno Henrique estava em maior velocidade, numa angulação melhor, não cai. O Calegari toma de volta e cai. Só pra ter todos os elementos, na câmera fechada que a gente não tem, na câmera da transmissão, tem um braço do Bruno Henrique, assim, encostando, palma da mão, encostando no... Mas não dá pra medir eu considero disputa. Que é, por exemplo, um lance que se vai pro VAR na câmera lenta, o árbitro pode entender que essa mão do Bruno Henrique é o suficiente para virar uma falta. Você não pode usar a câmera lenta na esmagadora maioria das análises de falta. Olha, no primeiro momento eu não marcaria, depois falei, não dá para marcar assim, e esse é assim, não sei se 70, 30, eu daria tipo 55 pênaltis, 45 não pênaltis, e aí também é um detalhe de cada um, gente. Acho o Fluminense tem que ficar chateado, porque final do jogo não está jogando nada, aquela coisa toda, o Flamengo também, mas dizer que é esquema, que é a favor de um time, é a favor do líder do campeonato, não é por aí. O meu maior ponto o torcedor não, tá? Tô falando sobre o Fluminense. Lembrando que o Flamengo no jogo contra o Atlético, um torcedor que estava revoltado, reclamando com um impedimento que foi bem marcado. Sim. Eu só acho que assim... Enquete aqui, ó, galera votando, só pra trazer o pessoal do chat também. Pênalti pro Flamengo foi bem marcado? Sim, foi pênalti 81%. Rapaz. Não foi nada, 19%. Então, muita gente aqui entendendo que foi pênalti bem marcado aí pelo Rafael Klein. A única coisa que me incomoda aí beleza, foi 1-0 gol com esse pênalti, mas assim, o Fluminense internamente, às vezes se falar na coletiva pra mim, também tanto faz, mas internamente o Fluminense não pode tratar como, perdemos um clássico com um pênalti mal marcado. Gente, o Fluminense de novo não finalizou a gol.